Então, veja, nós tínhamos já sinalizado, né, a diferença entre correção e verdade, a visão medieval da verdade como algo fixo e eterno, e reduzido ao que constaria em textos ditos sagrados, para depois se ter, na Idade Moderna, com Descartes, né, a postulação de que o conhecimento surge do eu humano que procura saber como são as coisas, né, e vai desenvolvendo a ciência com isso, né? E isso introduziu a questão de se reforçar essa figura do eu, no Kant, na crítica da razão pura. Esse é o propósito expresso na primeira parte, quer dizer, como é que você teria a diferença entre um eu que apenas produz, vamos dizer, palpites momentâneos, e um eu, vamos dizer, transcendental, que é capaz de propor e fazer coisas que vão valer para outros tempos e outros lugares também. E isso colocaria a questão da criação científica, da criação filosófica e da criação artística também como determinante. Tá? Então, a questão do tempo passa a fazer parte não só da modificação do eu que conhece, mas também do próprio conhecimento que se adquire, né? E com que noção de verdade vai se estar operando. Eu sinalizei aqui duas, três concepções diferentes, né? Adequatio res et intellectus, que seria uma homóiesis, né? Uma equivalência x igual a y. O problema é que nós não temos mais o y como y, quer dizer, como coisa em si, tá? E sim como uma dimensão do x, né? Portanto, uma dimensão da subjetividade. Como é que você consegue superar a subjetividade do sujeito para conseguir uma objetividade do objeto? Tá? E o tempo do conhecimento deixa de ser uma sucessão linear, tá? O Santo Agostinho foi um dos que trabalhou muito a questão do tempo, né? Mas ele estava preocupado em sair do tempo. Ele queria a eternidade, né? E o eterno seria aquilo que ficaria fora do tempo, e não aquilo que perdura o tempo todo. Bem, bem, você poderia propor que, para os gregos, quando diziam que você não entra duas vezes no mesmo rio, quer dizer, o rio se modifica, né, o tempo todo, né, significando que tudo muda. Mas o problema é que aí, quando você formula a regra de que tudo muda, você está pretendendo formular uma regra que não muda mais, que é válida para todos os tempos e todos os lugares. A regra de que tudo muda. Né? O Nietzsche, brincando com isso, dizia, bom, eu posso dizer que tudo bem, não se entra no mesmo rio, né? Mas eu conheço rios que se mantêm basicamente os mesmos, mas conheço pessoas que ano após ano entram nesse rio que muda e elas mesmas não mudam. Elas permanecem do jeito teimoso de sempre. Tá? Mas ele dizia também, olha, a pedra, a rocha do lado do rio, ou a ponte sobre o rio, pode modificar menos do que o próprio rio, que se modifica o tempo todo nas águas que correm. Tá? Então, tem coisas que não mudam tanto enquanto tudo muda. Tá? Isso precisaria ser considerado também. Tá? Então, vejam, o espaço, né, cognitivo que se dá para o homem
se dá já não mais como uma espécie de intuição mística Dei, como se postulava na Idade Média, a intuição mística de Deus, quer dizer, você teria de estar uma espécie de sintonia com o divino, com a divindade, para dar o salto, digamos assim, da sua existência física terrena para essa dimensão transcendental divina e vir de lá contando o que você viu do outro lado, né? E o espaço cognitivo se dá para nós hoje como um estar no mundo em companhia de outros seres mortais, né? Portanto, aquela contraposição entre verdade revelada e verdade buscada, tá? Teria de ser superada. Veja bem, a questão da revelação como uma espécie de saber divino que seria transposto, por exemplo, para o texto bíblico, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, isso é o Gênesis, né? Supõe que você tenha alguém que esteve como escriba lá, como secretário, registrando as ações divinas, portanto, tão antigo quanto Deus. Isso é uma linha da mística judaica, por exemplo, né? Mas o outro jeito que você tem de dizer como é que se sabia que as coisas estavam acontecendo assim, é porque isso foi revelado por Deus para algum profeta, para algum inspirado que transmitiu o saber divino aos homens no texto sagrado, tá? Então, mas essa noção de verdade revelada, ela existia entre os gregos também, né? Quer dizer, por exemplo, as falas da Pitonisa, as profecias dela, né? Seria uma revelação do saber de Apolo, né? Que falaria através dela, tá? E poderia prever que a criança, filha de Laio, iria matar o pai e dormir com a mãe, entendeu? Quer dizer, então, você acha que tem a previsão para o futuro. Agora, isso no mundo grego foi questionado já, né, pelo Eurípides, o terceiro grande tragediógrafo, tá? Em peças como as Fenícias, ele vai mostrando que os sacerdotes ficam inventando profecias segundo as políticas que eles querem fazer, tá? Ou eles se adequam às políticas dos poderosos do momento, como é a Ifigênia em Aulis, né? A Ifigênia em Aulis, ou então a Ifigênia em Tauris é uma manipulação da opinião pública e dos cortesãos através do cerimonial religioso, tá? E o preço que Eurípides pagou por isso foi que ele teve que fugir de Atenas para não ser morto, né? Então ele foi para a Macedônia e perdeu, e lá a língua era diferente, ele perdeu o público, não sabia mais para que escrever. Ele foi morto em vida nesse sentido, sabe? E vejam, quando o Vitrúvio escreve o livro dele, ele 2 vezes, se eu bem me lembro, cita que ele visitou o túmulo de Eurípides. Portanto, ele conhecia a obra de Eurípides, coisa que os arquitetos hoje em dia não conhecem mais, né? Não leem. E aqui na escola brasileira não se ensina isso, né? Por quê? Porque levaria as pessoas a pensarem melhor sobre essas coisas, tá? Então, vejam, o espaço cognitivo, ponto 10, que eu estava numerando, né, se dá para o mundo como um estar no mundo, como uma busca que se faz com outros ou contra outros, e, portanto, não tem muito sentido falar em verdade revelada como oriunda de uma fonte divina,
seja ela Apolo, Jeová ou Espírito Santo. Tá? Isso não é conhecimento científico. Conhecimento científico é o que tem uma demonstração lógica, factual, em laboratório. Tá? Agora, também a arte é uma forma de conhecimento. Né? E, vejam, em geral, as pessoas contrapõem a exatidão da ciência à inexatidão da arte, a arte como um produto da imaginação. E essa contraposição é relativamente simplória, porque, por exemplo, o Gerard, já no século XVIII, por volta de 1750 e poucos, ele tem dois ensaios importantes, Ondíneos, por exemplo, sobre o gênio. Ele compara, por exemplo, Newton, naquele famoso episódio em que supostamente teria caído uma maçã na cabeça dele, e ele teria pensado, por que ela caiu na minha cabeça? E aí intuiu a questão da força da gravidade, né, como atração das massas, né, da proporção das massas, mas da razão inversa do quadrado das distâncias como um princípio explicativo não só daquela maçã, mas de todo o movimento dos astros em torno do Sol, dos movimentos das estrelas e assim por diante. Então, o importante para ele é que esse salto de uma experiência concreta para essa teoria mais abrangente da ciência seria um salto dado pela imaginação. Né? Mais corretamente, seria um salto dado pela fantasia, tá? Que é a capacidade não só de evocar imagens, mas também de compor novos todos através das imagens evocadas. Tá? Que é o sentido de fantasia em Baumgarten. Tá? Então, veja, a imaginação, para ele, é tão fundamental para o conhecimento científico quanto para o artístico. E essa noção o Kant absorve na Crítica da Razão Pura também. Tá? Então, a imaginação é o fundamento, é a correia transportadora de imagens dos sentidos para dentro da mente, a associação das imagens dentro da mente humana e a possibilidade de formulação de abstrações através da precificação do ausente e, com isso, uma abrangência maior do que apenas uma determinada coisa que se esteja percebendo. Tá? Então, isso envolve essa capacidade cognitiva, e quando isso foi assumido pelos poetas, pelos artistas, se teve o desenvolvimento do movimento romântico. Né? Tá? E isso afetou a noção do belo artístico. Tá? E, no primeiro momento, se reduzia praticamente a arte ao belo. Tá? No século XX, já se falou das artes não mais belas. Né? E antes, no século XIX, também, por exemplo, o feio como participante da arte, o grotesco como participante da arte, o absurdo como participante da arte também. Né? Mas, no primeiro momento, o belo foi visto como uma expressão do que era correto. Né? E o correto era definido pelo honorável, pelo piedoso, né? Pelo que tinha prestígio em certo momento, etc. Né? Agora, aí o belo já deixou de ser a expressão do correto, que é dominado pelo poder vigente, e passou a ser a expressão da noção de liberdade. Quer dizer, no Kant, claramente, o belo é o exercício da ideia de liberdade, tá? Desse impulso criativo que existe no homem em criar novos parâmetros, novas referências e gerar novas coisas. Tá?
Então, se dá se desloca, tá? Ah, o padrão do artístico do âmbito da repetição correta das coisas, segundo a, a ética, o poder dominante num certo momento, para a liberdade criativa, subjetiva do artista. Tá? Liberdade. Tá? Isso provocou o surgimento não só do romantismo, mas uma série de movimentos de vanguarda que foram se acelerando ao longo do século XIX e século XX. Né? Então, não é porque a filosofia permitiu isso, não, é porque havia uma situação social de mudança profunda com o desenvolvimento do capitalismo que gerava uma prática concreta maior de liberdade. Né? Por exemplo, o homem da Idade Média, o servo de gleba, não podia sair do feudo daquele senhor, não podia casar com uma moça de outro feudo, se não tivesse a licença dos dois senhores. Né? Ele não podia ir trabalhar em outro lugar, então não podia ir. Né? Ele estava preso à terra. Né? E para o capitalismo isso não serviu, então ele gerou uma noção de liberdade muito mais importante. Só que o problema da liberdade é bem mais amplo do que meramente uma necessidade do modo capitalista de produção. Tá? Bom, o belo, então, não é mais só a expressão sensível do correto. Tá? 11º ponto. Tá? O 12. O belo é, então, o exercício da liberdade criativa para se buscar o verdadeiro. E, aos poucos, a arte deixa de se restringir ao belo. Tá? Mas vejam, a questão do feio, no primeiro momento, por exemplo, se vocês olham a pintura sacra, tá? Aqueles que batem em Jesus Cristo, né? Que tem os açoites na mão, olhem para o rosto deles, né? São horrivelmente feios. Tá? E eles, então, servem para reforçar a beleza de outras partes. Mas vejam bem, o cristianismo introduziu na figura de Cristo açoitado, principalmente o ícone central, que é Cristo crucificado, ele está com o corpo todo lacerado, o rosto machucado, coroa de espinhos na cabeça, sangrando e tudo mais. Quer dizer, a estética do cristianismo colocou o feio no centro da estética. Tá? E os gregos e romanos jamais poderiam admitir que um Deus maior se tornasse assim feio, horrível, machucado, denegrido. Tá? Tudo bem, eles tinham uma outra divindade mais feia, Sileno, por exemplo, né? Era feio por fora e bonito por dentro. Ele é o modelo para a figura de Sócrates, né? Vulcano dos romanos, ele era para ser feio porque se quer enfatizar que Vênus que teve que casar com ele e ela foi castigada tendo que casar com ele. E, obviamente, ela se vinga tendo por amante Marte, que é o deus da guerra. E a guerra é apresentada pelos romanos como uma coisa bonita. E a guerra não é bonita. Né? A guerra é horrível, ela deixa as pessoas aleijadas, machucadas, sem uma perna, sem um braço, tudo mais, passando fome. Né? Mas para os romanos, não. Né? A guerra era uma espécie de diversão para que eles pudessem conquistar o império que conquistaram. Né? Dulcer est pro patria movere, diziam eles. É doce morrer pela pátria. Não é doce morrer pela pátria. Isso é doce para quem manda na pátria, que os outros morram por ele. Mas morrer ferido num campo de batalha, sabe?
é tudo menos doce, é desconfortável, é difícil, né? Bom, de qualquer maneira, o primeiro modo como se introduziu isso com discípulos de Kant é a estética do feio, né? E, vejam, o Humberto Eco tem um livro a respeito disso, né? Em geral, o feio era a expressão da maldade e o belo, expressão da bondade, tá? Mas aí se gera uma espécie de grande paradoxo da arte cristã, que é se ter, diga assim, como fonte suprema do bem, Cristo crucificado, que é feio e é para ser o sumo bem. Não vai entender? Isso não entrava na lógica dos gregos e romanos do patriciado. Entendeu? Zeus é imponente, é respeitável, né? Júpiter é respeitável, é grandioso, né? É preciso temê-lo, né? O Juno é interessante como mulher, né? Vênus, Afrodite, são deusas belas, né? Também a Virgem Maria não é feia, entendeu? Mas, claro, os pintores pintavam as amantes deles como a Virgem Maria, entendeu? Mas, de qualquer maneira, ela é para representar a maternidade, a noção de maternidade, portanto, a ideia de ser mãe, entendeu? Quer dizer, ela é uma pintura alegórica. Você não está pintando a figura propriamente como um retrato singular, e sim um princípio geral de maternidade, da figura de mãe, da mãe de Deus. Tá? Mas é importante que se registre aqui que o sumo bem é apresentado como Cristo na cruz, como sumamente feio. Tá? Não é só aquele que açoita Cristo, o carrasco, que é feio, né? Mas o próprio Cristo. Né? Por isso que no Renascimento, quando a Igreja começou a ter muito poder e muita riqueza, né? Se passou a enfatizar a figura do Christus Resurrectum, né? O Cristo ressuscitado, cujo modelo icônico é o Apolo grego, né? Então é um deus solar, tanto é que ele resplandece em torno do sol, da cabeça, né? Como se fosse um deus solar, como Apolo era, né? E representa o poderio da igreja, né? Então houve essa modificação para escapar a essa lógica da miséria, né? Então, claro, a Igreja Católica conseguiu carrear para a Itália muita riqueza, por exemplo, de toda a América Latina, dos países cristãos, né? E construiu lá milhares e milhares de igrejas cheias de obras de escultura e pintura e mosaicos, etc. Tá? Então, a arte, né, como repositório do belo, precisaria fazer parte da formação dos jovens, para eles poderem se tornar cidadãos conscientes. Eu colocaria isso como o 13º ponto. Quer dizer, o 12º é a noção que se desenvolve na segunda metade do século XVIII de que a arte é o exercício da ideia de liberdade. Tá? E depois se leva isso adiante na noção de que, para haver democracia, você precisa ter um povo formado por cidadãos conscientes. E esses cidadãos só podem ser conscientes na medida em que eles não forem dogmáticos, que eles tiverem uma liberdade interior de julgar as coisas, de não serem levados pela conversa dos políticos, pelas imagens externas que se apresentam, mas fossem capazes de discernir o cerne das coisas, fazer a leitura das coisas. E, para isso, eles precisariam ser treinados na leitura do que estaria escondido, do remoto, do que estaria subjacente,
para eles poderem desenvolver uma espécie de autonomia do pensamento deles, né? Então, é esse o sentido da obra iluminista de Kant, por exemplo, mas não só dele, Fichte também, Hegel também, Marx depois também, entendeu? Nietzsche depois também, né? Então, a questão é, por exemplo, a carta sobre a educação estética da humanidade, né? Que é por volta de 1800, né? Quer dizer, como é que você precisa ensinar arte nas escolas para que as pessoas desenvolvam a liberdade imaginativa, tá? E esse problema se tornou muito atual hoje em dia, porque, vamos dizer, as ações mecânicas no sistema de produção, né, elas passaram a ser feitas por máquinas. O ato reiterado e repetitivo é típico do robô, digamos assim, né? Mas, para isso, você precisa ter pessoas que sejam capazes não só de produzir e reparar esses robôs, mas de resolver os problemas que os robôs não podem resolver, porque não foram programados para resolver, tá? Então, você tem, nesse sentido, uma espécie de reatualização dessa necessidade do ensino da arte na escola e do cultivo da arte no todo da população, com financiamento do Estado, tá? Para que se desenvolva um povo capaz de exercer a cidadania numa forma democrática no Estado de Direito, tá? Então, por exemplo, os alemães levam isso bastante a sério, porque eles tiveram a experiência do nazismo, de guerras, de campos de concentração, de perdas de partes importantes do país na Primeira e Segunda Guerra Mundial, entendeu? Quer dizer, então, Berlim, que tem o tamanho de Brasília, tem 3 óperas funcionando cada noite, enquanto Brasília não tem 3 óperas por ano. Não está funcionando nada, né? As crianças da França ou da Inglaterra ou da Alemanha, até mesmo da Itália, são levadas a visitar museus, né? Nós aqui não temos praticamente museus para visitar, né? As crianças não crescem vendo balé, vendo teatro, vendo concertos ou óperas, né? O ensino de literatura é voltado só para o cânone brasileiro, não se ensinam os clássicos da literatura mundial, né? Então, vejam, a arte seria necessária como repositório do exercício da ideia de liberdade para que se desenvolva um povo mais livre, no sentido de o sujeito poder ser autônomo. Autônomo significa que dar normas para si mesmo, tá? Então, nesse sentido, ele seria uma pessoa não manipulável, seria um cidadão, tá? E, então, vejam, não se trata só de um indivíduo aqui e ali ser mais autônomo, né? O povo todo teria de se desenvolver desse modo, né? Então, vejam, qual é a função da arte dentro da sociedade, né? Gerou-se, por exemplo, a tese de que, como a realidade é contrária ao mundo ideal, né, a obra de arte é um espaço de uma idealidade que permite você se refugiar nela e suportar a realidade que não é ideal, tá? Então, a obra seria, de certo modo, algo que tornaria a vida suportável e melhor,
não só para pequenos grupos de pessoas cultas, mas para o todo da sociedade. Tá? O Nietzsche formula isto dizendo que a arte torna a vida suportável, tá? Porque a vida em si é muito difícil, né? É muito cheia de dificuldades. Tá? Então, esse é o 15º ponto que eu estava propondo. 16. A obra de arte é uma resposta à história presente, mas também é uma resposta à história da arte que houve. Tá? Quer dizer, toda vez que um artista vai criar alguma coisa, ele está respondendo à história dominante do seu momento, que é a política, e, ao mesmo tempo, a história pretérita que se concentra na história da arte como história da arte. Tá? Quer dizer, a história da humanidade se torna história da arte, que se torna presentificada para quem vai escrever uma obra nova diante da história presente num certo momento. Tá? Então, nesse sentido, toda a obra é um diálogo com a realidade e com o passado e, portanto, também com um futuro que vai ser antecipado na obra. Então, a obra se torna como uma espécie de mensageiro de um passado, num presente para um futuro. Tá? Bom, 17º ponto. A obra de arte não é apenas a harmonia das partes, em que as diferenças se complementam, mas um polemos, uma união tensa de contrários em confronto direto. Tá? Então, essa noção de que a ideia se expressa na obra, quando aparece essa noção em Zolger e Hegel, é claramente no sentido de que a ideia é uma união de contrários. Tá? Então, por exemplo, em Kant, você ainda tem a noção de que ideia seria a liberdade. Tá? Mas, para esses autores posteriores, a ideia de liberdade só tem sentido quando você confronta essa liberdade com aquilo que te induz a buscar a liberdade, ou seja, a coerção que existe num certo momento. Então, para você pensar a liberdade, você precisa pensar a coerção também. Tá? Não só a ditadura, tal, entendeu? Mas também as imposições que existem num certo momento. Tá? Então, a questão da liberdade tem sempre como contrapartida, como outro lado dela, aquilo que impede que ela exista. Tá? Então, a autonomia, né, do cidadão, né, os direitos dele pensar por si e poder se expressar. Né? Isso, na universidade, a questão da liberdade de cátedra. Né? Você tem como contrapartida uma situação de coerção, né, que quer impedir que isso se realize. Tá? Então, a questão, quando se coloca na ideia de liberdade no idealismo alemão, depois, esse idealismo dialético, né, e histórico, você tem uma tensão entre coerção e busca de liberdade. Tá? Então, a obra de arte deixa de ser uma mera harmonia do diferente, como aparece, por exemplo, em Alberti, né? A tal de continuitas, quer dizer, a ressonância dos harmônicos, e se torna uma tensão entre uma coisa e outra. Né? Por exemplo, Schopenhauer vai dizer que a arquitetura é uma tensão entre força da gravidade e resistência à força da gravidade. Então, esse é um princípio fundamental de estruturação das obras. Né? Ou você poderia dizer, na arquitetura se constrói assoalhos, paredes, tetos, telhados, para gerar vazios,
onde as pessoas possam habitar, possam coabitar, possam se movimentar. Tá? Então, o ser da arquitetura está no não ser daquilo que ela constrói. Que ao construir, digamos, essas coisas, né, ela, na verdade, constrói os espaços vazios, o não ser dessas coisas, que é possibilitado. Mas esse não ser que é a finalidade, é o ser da arquitetura. Tá? Então, isso é um modo dialético de você encarar a questão. Tá? Então, o que os gregos expressavam com a figura do polemos pantheos, quer dizer, a contradição é o princípio universal de tudo, é o Deus geral, pantheos, né? Deus geral. Né? Então, a obra 18ª só se justifica se aquilo que ela sugere precisa da forma que ela se apresenta para ser apresentada. Tá? Quer dizer, se aquilo que a obra de arte diz pode ser expresso de outro modo melhor, a obra de arte não tem sentido. Esse é o problema que o Hegel apontou, né, no início da estética dele. Diz, por exemplo, você tinha o romance histórico. Agora você tem os estudos de história, que procuram ser mais científicos e que desempenham a função que antes era desempenhada por livros históricos. Tá? Então, nesse sentido, não tem mais sentido Homero fazer a Guerra de Troia. Só que tem uma diferença. Né? Houve a Guerra de Troia, sim, mas a obra de Homero sobre a Guerra de Troia não é simplesmente um retrato documental de uma guerra que supostamente teria havido 400 anos antes dele escrever. Porque o mais importante lá, é logo depois ele diz, eu canto a ira de Aquiles. Quer dizer, é uma epopeia que, no fundo, estuda o ódio. Assim como a Odisseia estuda o amor. Tá? A busca que Ulisses faz de Penélope, a esposa que ele largou, teve que abandonar 20 anos antes, quando ele foi para a guerra. Né? Então, a obra de arte passa a se justificar como linguagem, porque ela consegue sugerir algo que outras obras, outras linguagens não conseguem. Então, ela se justifica em sua existência. O que significa que a maior parte daquilo que aparece como arte não se justifica, não é propriamente artístico. Tá? É decoração, é objeto enfeitado, né? É industrianato ou coisa assim. Tá? Então, 19º, a obra é um espaço em que o artista objetiva a sua subjetividade, mas para conseguir se distanciar de si e se ver de fora. E, portanto, essa subjetividade do artista se torna palco de objetividade. Tá? Então, não é só simplesmente que a obra é expressão da subjetividade do artista. Não, entendeu? O processo é mais complicado que isso. Tá? Ponto 20. Uma obra sacra só poderia ser artística se o princípio estético conseguir se sobressair de tal maneira nela que ela sobreviva como obra independente da religião da qual ela foi um objeto de culto. Tá? Isso vale, por exemplo, para boa parte da arte sacra grega. Né? O que antes era uma estátua de um deus, portanto, um objeto de culto, para nós que não acreditamos nos deuses gregos, se tornou obra de arte. Ela mudou de status ontológico, né? E se tornou outra coisa. Né? Por quê? Porque o modo de lê-la, de percebê-la, de avaliá-la se modificou. Tá? E esse modo de percepção da obra faz parte da obra. Quer dizer, a obra não é produto apenas do artista que a produz,
mas também daquele ou daqueles que a recebem, entendeu? E presentificam como um processo de comunicação. Mas a obra é muito mais do que simplesmente um processo de comunicação, né? Porque a comunicação é algo assim aberto, deixado para todos. E o que se apresenta na grande obra de arte é algo tão complexo que não pode ser transmitido numa linguagem de tipo, vamos dizer, jornalístico, né? A linguagem jornalística, ela é uma linguagem relativamente simples para o grande público, tá? E, portanto, ela não é, nesse sentido, filosófica nem artística, tá? Claro que tem jornalistas que procuram fazer uma narrativa, procuram escrever corretamente o texto, entendeu? Mas, veja, um texto corretamente escrito não é propriamente um texto artístico, tá? O artístico surge para além do horizonte da correção, tá? Não basta só seguir as normas da gramática para fazer uma obra artística, tá? Então, vejam, a questão é que a maior parte das obras sacras elas não sobrevivem à morte da arte, da religião, das quais elas são o objeto de culto, tá? Mas significa que a gente vai fazer uma nova leitura e vê-la numa outra significação. Por exemplo, para os gregos, a obra de Homero, os gregos antigos, né, não era literatura, era texto sagrado. Para os sumérios, Gilgamesh era texto sagrado, não era a literatura que é para nós. Claro, aqui no Brasil as pessoas não aprenderam, não leram na escola, nem o Gilgamesh, nem a obra de Homero, mas isso é um parâmetro baixo, de uma cultura baixa, que domina aqui no Brasil, tá? Porque interessa à oligarquia que o povo não pense por si, tá? Então, isso pode ser que daqui 100, 200 anos seja diferente, mas por enquanto é assim, tá? Então, vejam, então eu quero insistir, a questão do sobressair da dimensão estética, tá? Isso ainda continua sendo um problema atual, ainda que o estético não se reduza ao belo, tá? O paradoxo que acontece é que obras que querem ser insistentemente belas, tá? Elas tendem a se tornar kitsch, né? Que é aquilo que quer ser belo e quanto mais tenta ser, menos consegue ser, tá? Então, veja, a arte também não é artesanato popular, tá? Porque o artesanato é repetitivo e é mecânico, enquanto que na obra de arte você tem uma complexidade de sentidos e significações que no artesanato não se tem como preocupação, tá? Ponto 22. A grande obra surge numa época e lugar, mas se caracteriza pela capacidade de ir além dessa época e desse lugar, tá? Então, agora, vejam, você pode ter uma grande época, uma grande obra que não seja reconhecida em outras épocas e outros lugares, mas poderia ser. Então, pior para essas outras épocas e lugares, tá? Agora, isso na prática envolve uma situação muito complexa da relação entre países mais desenvolvidos, ou de potências militares e econômicas, e países, entre aspas, comparativamente subdesenvolvidos, né, e primitivos, tá? Então, nasceu muito da arte egípcia ou africana. Ela existe para o mundo civilizado porque ela foi tirada dos países de origem e colocada no Louvre ou outros no British Museum, etc. Entendeu? Quer dizer, foi levada, né, para cidades como Paris, Londres ou Berlim, né? Bom,
23. Diante das obras sacras, é preciso ver se elas admitem outras leituras diferentes da leitura religiosa. Porque a leitura religiosa delas não é propriamente uma percepção estética, ela é uma percepção do culto, uma percepção religiosa. Tá? E quando eu estou introduzindo aqui a questão da liberdade hermenêutica, estou insistindo na necessidade de ter uma espécie de espaço de uma leitura crítica diferente de uma exegese religiosa, de ver objetos só como algo sagrado. Né? Claro que as grandes obras elas merecem todo o respeito, tá? Não é isso que está se considerando, né? Mas Lascaux, essa estátua do Borba Gato na zona sul de São Paulo não era uma grande obra de arte, entendeu? Era um monumento grotesco, entendeu? A uma causa de um escravagista, entendeu? Mas não era propriamente uma obra de arte. Tá? Agora, a Pietà, no Vaticano, que foi agredida por um brasileiro amartelado uma vez, né? Felizmente conseguiram salvar a obra depois, ela é uma obra de arte em que você tem uma representação alegórica da piedade como obra de culto religioso, porque é a Virgem Maria que recebe o Cristo da cruz, tá? Mas como não cristão, como não católico, muitos milhões de pessoas podem perceber naquela obra uma obra de arte. Tá? Não depende disso. E, pelo contrário, de certo modo, quem vê ela só como objeto de culto, a dimensão estética existe apenas para sublinhar a dimensão religiosa. O mais importante é a questão do respeito cultico que se tem que ter pela obra sacra, tá? Da perspectiva religiosa. Tá? Enquanto que e veja bem, aí não tem nenhuma liberdade de percepção. Tá? Você tem que ler aquilo dentro daquele parâmetro. Tá? Enquanto que a percepção estética deveria não só fomentar a liberdade pela criação artística, mas também a liberdade de interpretação, que significaria que a gente teria o tempo todo de rever as obras de arte ao longo da história, lê-las de um modo outro, diferente do que se tem lido. Né? Bom, eu termino aqui essa primeira